Boa noite, meus queridos irmãos. Nós queremos, nesse momento de quarta-feira, podemos realizar esse momento de estudo bíblico e oração. E é uma alegria estar aqui com os irmãos da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina. E também queremos a gratidão também de estar com outros irmãos que podem assistir aqui no Facebook. Nós gostaríamos de estar na igreja, mas estamos em quarentena e isso é bom para todos. E nós vamos agora então dar início a esse momento de devocional e nós vamos cantar o hino de número 109. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Nós vamos agora ter uma palavra de oração. A minha esposa Lúcia vai nesse instante orar por nós e pelos irmãos e por todos que necessitam. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, eleve seus pensamentos cativos ao Senhor, esqueça toda a sua preocupação e leve o seu pensamento a Deus. Oremos. Senhor Jesus, glorioso Pai, poderoso em palavra e obras, a quem nada é impossível. Tu que usas as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e as coisas que são para envergonhar as que não são. Que abates toda altivez. Tu que estás entronizado no trono, sim, entronizado entre os querubins. É com isso em mente que nos humilhamos e nos rendemos a teus pés, confessando o teu senhorio sobre as nossas vidas, declarando com a nossa boca que pertencemos a ti. Tu nos enxertastes como se faz com os galhos na oliveira verdadeira. Ó Jesus, louvado seja o teu nome por isto. Ó Senhor Jesus, não somos dignos de que tu nos ouças, que olhes para nós, mas na mediação de Jesus Cristo imploramos o teu favor, imploramos a tua graça sobre nós, pedimos que tu nos visites, cura, Senhor, nossas mazelas, limpa o nosso pecado com teu sangue remidor, aceita-nos, Senhor, diante de ti, vivifica-nos, Senhor Jesus, tu sabes o que está em nosso coração, cuida do teu rebanho, aproxima-nos de ti. Em o nome precioso do teu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. É um texto muito conhecido e nós vamos ler este texto. Abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso de número 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedido a multidão, o levara assim como estava, no barco, e outros barcos seguiam. Ora,
levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de, nesta quarta-feira, aqui com os irmãos no Facebook, nós compartilharmos da palavra de Deus a respeito desse texto. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, que tem o controle de todas as coisas. Aqueles homens estavam no barco e de repente inicia-se um temporal daqueles lá no mar da Galileia. Na verdade, o lago era muito extenso. Tinha cerca, 200 metros abaixo do nível do mar, e ele tinha aproximadamente 20 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. As tempestades eram causadas pelos ventos vindo das montanhas. E aquela tempestade, ela foi literal. Ocorreu quando Jesus tinha passado o dia pregando a palavra de Deus, falando das parábolas, e já era tarde naquele dia, e Jesus então disse: passemos para outra margem. E eles então tomaram a decisão de passar para outra margem, e outros barcos seguiam a Jesus. E quando estava na viagem, aconteceu o quê? Um grande temporal de vento veio sobre eles. E as ondas do mar se arremessavam de modo que eles estavam querendo sair daquela tempestade e não conseguiam. E Jesus estava no barco. Estava cansado daquele dia de mensagem, de trabalho. Ele estava dormindo. E os discípulos tentando chegar até a praia. E como não conseguiam, o que eles fizeram? Foram até Jesus e diz: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Nós vamos morrer. E Jesus então despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E diz a palavra de Deus que imediatamente o mar se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então Jesus repreende os seus discípulos dizendo: Como é que vocês não têm de fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam essas palavras: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, o que nós podemos aprender dessa tempestade que houve lá na Galileia, em que Jesus estava no barco? Para os nossos dias de hoje, o que esse texto tem a ver com a minha vida de hoje? Eu que estou aqui, nós que estamos em quarentena, não podemos sair dos nossos lares. E o que esse texto tem a ver com essa situação? Eu gostaria de tirar algumas lições para as nossas vidas sobre essas verdades. As verdades que nós podemos aprender deste fato que aconteceu com Jesus. A primeira coisa, as tempestades acontecem na vida dos servos de Deus. Quando a tempestade vem, ela atinge os ímpios, atinge também os servos de Deus. E ela pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Naquele dia já era tarde, ninguém estava pensando nisso. Eles vão para o outro lado do bar, da margem, planejaram, mas quando estava no meio do caminho, veio a tempestade. Quantos de nós esse ano fizemos planos? Tínhamos planos de fazer essa viagem, fazer esse plano, esse congresso, essa viagem, e tudo foi interrompido. Agora não podemos trabalhar, não podemos sair das nossas casas, não podemos ir para a nossa igreja, encontrar com as pessoas que nós nos relacionamos. Então tudo pode acontecer a qualquer momento. E muitas vezes acontece e parece insolúveis. Diz a palavra de Deus que as ondas batiam dentro do barco e ele estava a encher-se de água.
E parece que é o que nós estamos vivendo. A tempestade veio com esse coronavírus e parece que os governantes, as autoridades não sabem o que fazerem. Um fala uma coisa, outro fala outro. É como os discípulos. Um tentava remar, outro tentava chegar à beira da praia. E quanto mais faziam, mais água enchia nesse barco. Então, as tempestades acontecem na vida dos servos de Deus, na vida da humanidade. E quando vem as tempestades, nós não estamos livres. Nós também somos atingidos pela tempestade. E precisamos tomar, então, que atitude tomar nesses momentos? Durante a tempestade, deve-se manter a calma, pois Cristo está presente no nosso barco. Cristo presente no nosso barco não significa que a tempestade não virá, mas significa que quando ela virá, nós temos a certeza da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Deus não nos prometeu que nós estaríamos livres de todos os problemas. Pelo contrário, Ele advertiu: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter tempestades, no mundo vocês vão ter dificuldades. Mas ele nos deu uma promessa, que Ele estaria conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Então nós podemos, meus irmãos, mantermos confiantes no Senhor. Durante a tempestade, precisamos manter a calma, porque Cristo está conosco. Durante a pandemia da coronavírus, nós estamos refugiados nos nossos lares. E Cristo está no nosso lar. Cristo está na nossa vida, cuidando de cada um de nós. Ele estava presente, ele estava cansado e ele estava dormindo. E durante esse momento os discípulos chegam até Jesus e o chamam. Durante a tempestade, devemos buscar ajuda do Senhor com fé. Eles despertaram a Jesus e diz: Mestre, não se dá que pereçamos, Senhor. E Jesus então levanta. E diz a palavra que Jesus levanta, ele disse ao mar: acalma-te, emudece. Olha só, meus irmãos, uma situação impossível, Jesus levanta e diz: acalma-te, emudece. O que aconteceu? O vento se aquietou e houve-se grande bonança. Durante a tempestade, Cristo acalma os ventos e os mares contrários, trazendo bonança à nossa vida. Nesse momento em que nós estamos nos nossos lares, nesse barco que é a nossa casa, Jesus está presente conosco. E o que nós devemos fazer? Confiar no Senhor, estarmos na nossa casa, no nosso lar, confiantes no Senhor, tomar cuidado para não nos apavorarmos diante das notícias, mas que nós possamos confiar em Deus. Que nós confiemos em Deus para que o medo não tome conta da nossa vida. Se nós alimentarmos a nossa fé, o medo morrerá de fome. Mas se nós alimentarmos o medo, a nossa fé morrerá. Portanto, meus irmãos, coloquemos a nossa confiança em Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. No momento daquela tempestade, ele coloca a sua vida em Deus. Ele chama o Senhor. E Jesus, depois que o mar acalma-te e emudece, olha só como deve ser a reação daqueles irmãos, dos discípulos. Jesus falando: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e houve-se grande bonança. E eles ficaram atônitos diante daquela situação. Olha qual a reação deles. Os servos de Deus buscam a viver uma vida de temor a Ele. E eles olharam, viram a Jesus e eles temeram diante de Deus. Diz: quem é este? Então eles: como sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, eles passaram a temer a Jesus. É assim como Jesus, como Pedro, que quando naquela pesca maravilhosa, eles pegaram tantos peixes, que Pedro nem se importou com a quantidade de peixe. Ele se aproxima de Jesus, prostra-se diante dele e diz: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Jesus está presente conosco. Não se esqueça disso. E diz a palavra de Deus que nós devemos saber que Jesus está no controle de todas as coisas.
que nós confiemos nesta graça dele. Não sejamos tímidos, nem de pouca fé. Estes momentos momentos de tempestade, momentos de nós sermos testados na nossa fé. É na tempestade que nós mostramos quem nós somos. Nos coloquemos à prova. E Jesus descobriu que aqueles homens, discípulos, eram tímidos e eram de pouca fé. Muitas vezes, quando a tempestade vem, nós achamos que somos isso, somos aquilo, mas quando a tempestade vem, nós nos encontramos temerosos, com medo e com pouca fé. E Jesus chamou a atenção deles. Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E o texto também continua nos dizendo, meus queridos, que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. E o mundo não está nas do coronavírus. O mundo não está na mão dos governantes. O mundo foi surpreendido. As maiores nações do mundo, a China, a Europa, os Estados Unidos, estão sendo ameaçados por essa pandemia. E o Brasil está a caminho. Portanto, Jesus está no controle. O vírus vai até onde ele permitir. O vírus vai até onde ele dizer basta, e ele não continuará mais. Estamos nas mãos de Deus. É momento de nós confiarmos em Deus. Quando as nossas estruturas são abaladas, nós precisamos saber que Deus está no trono, que Ele está sentado no trono para dirigir a nossa vida, dirigir o mundo e dirigir todas as coisas. É interessante esse texto que Jesus já estava tarde e Jesus então disse: vamos para a outra margem. O que Jesus foi fazer na outra margem? A palavra nos diz, se a gente continuar lendo o texto sagrado, nós vamos chegar à conclusão que Jesus foi fazer já tarde. E ele podia ter ficado lá do outro lado, mas ele tinha lições para ensinar aos discípulos, mas o objetivo de Jesus ir lá na outra margem, ele tinha uma missão lá. Diz a palavra de Deus que entre mentes chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gesarenos. E quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Qual que era a missão de Jesus? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído de espírito imundo. Ele tinha uma missão naquele lugar. Ele tinha uma missão de salvar aquele homem que estava possuído de um espírito maligno. E Jesus vai lá e liberta aquele homem. E Jesus, nesse texto, nos ensina outra lição. A primeira lição na tempestade aqui que nós aprendemos é que Jesus tem o domínio sobre o mundo natural. Todas as coisas do mundo natural estão nas mãos de Jesus. As ondas, o mar, os vírus, as bactérias, a humanidade, os governos, os reis, os astros, as estrelas, ele conhece todas pelo seu nome. Tudo está nas mãos de Deus. O mundo natural foi criado por ele, é sustentado por ele e é determinado por ele. Ele dirige todas as coisas. Agora, quando ele chega na outra margem, ele nos dá outra lição, que o mundo espiritual também está nas mãos de Deus. Jesus chegando lá, tinha um homem que estava sofrendo anos e anos, ele dormia nos sepulcros, ele vivia no cemitério, nenhuma cadeia poderia segurar, era um homem ferido, um homem machucado, e Jesus chegando lá, ele disse para aquele espírito maligno: sai deste homem, e naquele mesmo instante, assim como aconteceu com o mar, aquele homem se retirou. Jesus, ele tem o controle sobre o mundo natural e ele também tem o controle sobre o mundo espiritual. E é interessante que, se a gente continuar lendo esse texto, nós vamos chegar a um pedido. A filha de Jairo estava morrendo. E Jairo procura Jesus para que Jesus fizesse alguma coisa. E diz a palavra de Deus que Jesus, então, vamos na sua casa. E quando Jesus sai para ir para a casa de Jairo, ele está viajando, ele encontra uma mulher que tinha uma enfermidade por 12 anos. E ela toca em Jesus. E Jesus
Então, novamente, cura aquela mulher, mostrando que Jesus também tem o domínio sobre as enfermidades. Jesus domina todas as coisas, tudo está no controle de Jesus. E quando Jesus então cura aquela mulher e ele continua a viagem, chega na casa de Jairo, o que acontece? Ele encontra a filha de Jairo morta. Ele encontra a filha de Jairo morta. O que ele faz? Ele chega diante da menina e fala assim, Talita cumi, que significa, menina, levanta. E aquela menina que estava morta ressuscitou dentre os mortos, mostrando, meus irmãos, que Jesus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele tem o domínio sobre o mundo natural, todas as coisas do mundo natural, tem o domínio sobre todas as coisas espirituais, ele tem o domínio sobre todas as enfermidades, tudo da vida, e ele também tem o domínio sobre a morte. Ele é o Senhor. Neste momento de pandemia do coronavírus, a nossa mensagem e a orientação que a palavra de Deus nos dá é que nós confiemos e descansemos nas mãos do nosso Deus. Ele controla tudo. Fique na sua casa. Faça as coisas necessárias para se proteger, assim como fizeram os servos de Deus na palavra do Senhor. Quando Deus quis proteger uma nação, ele mandou proteger a humanidade. Ele mandou Noé criar uma arca. E nesta arca, eles ficaram em quarentena durante 40 dias. Mas essa arca protegeu a sua família. E além do mais, protegeu todos os animais. Então muitas vezes é necessário nós sairmos. Jesus, quando estava sendo ameaçado, quando nasceu, tanto que Herodes faz um decreto e ordena que todas as crianças de 0 a 2 anos fossem mortas. José e Maria, sabendo disso, advertido pelo anjo, eles se retiraram e foram para o Egito. Só voltaram quando aquele Herodes que ameaçou foi morto. Encontramos também a palavra de Deus nos orientando a nós estarmos refugiados lá no Egito, quando o povo de Deus, o anjo da morte, visita o Egito. Deus ordenou para que o povo dele ficasse em sua casa. Vamos ter cuidado, mas acima de tudo, vamos saber que Deus dirige a nossa vida, que Deus tem o controle do mundo natural, Deus tem o controle do mundo espiritual, Deus tem o controle da nossa vida e tem o controle também da morte. Nós não estamos sós. Cada um de nós estamos na nossa casa, mas o Senhor está conosco. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa derramar sobre nós a sua graça. Nós vamos cantar um cântico que fala sobre essa mensagem do mar. O hino de número 254, que diz assim. Nós vamos cantar a primeira e a última estrofe. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, pois leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não deverá
findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Nós vamos nesse instante orar, meus irmãos, encerrando esse momento de devocional, e eu gostaria de colocar a sua vida diante de Deus. Pai amado, nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor venha visitar cada lar desta igreja, cada lar dessa cidade, cada lar do Brasil. Ó Deus, esse momento que nós nos encontramos nas nossas casas, que nós possamos aproveitar os momentos com a família, os momentos para estar com o Senhor, os momentos de fazermos mudança no nosso coração. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está nos dando um momento ao povo de Deus para mudarmos coisas necessárias na nossa vida. Por isso, Pai, eu suplico que o Senhor visite a cada um de nós. Ó Deus, venha visitar cada irmão. Nós vivemos, ó Deus, hoje uma situação difícil. Se sairmos da nossa casa, podemos sermos contaminados e contaminar outros. Se não sairmos, Senhor, quantas pessoas ficarão sem trabalhar e sem recursos? Por isso, Pai, diante desse dilema, pedimos a Tua intervenção, Senhor. Os governantes, as autoridades, sejam dos países avançados ou não têm essa resposta, mas o Senhor dirige tudo. O Senhor controla todas as coisas. Por isso, Pai, nesse instante eu suplico que o Senhor venha abençoar cada família. Visite, ó Deus, cada lar. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Abençoe os irmãos da igreja presbiteriana, ó Deus, da Vila Rosalina. Ó Deus amado, visite cada irmão, Senhor. Que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades emocionais, as suas necessidades espirituais, as suas necessidades materiais, Pai. Não permita que falte nada. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos proteger, Senhor. Ó Deus, te louvamos pelo dom da vida. Queremos nesse instante, ó Deus, orar pelos nossos filhos. Abençoe, ó Deus, a minha filha Cibele, juntamente com os seus filhos queridos, nossos netos, a Júlia, a Bia, o AJ. Ó Deus, põe a tua mão, Senhor, sobre eles e proteja aquela casa. Abençoe também o meu filho André. Ó Deus, esteja com ele, abençoando também o Eduardo, Pai, nosso neto querido, Senhor. Abençoe meu filho na frente da batalha. Que o Senhor proteja ele, Senhor. Que ele tenha toda a bênção do Senhor, ó Deus. E que possa ser bênção na vida de outras pessoas. Ó Deus amado, dá-nos uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite abençoada. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos queridos, Deus abençoe. Uma mensagem importante. Domingo nós estaremos aqui, 9 horas da manhã, escola dominical, e às 19h30 à noite. É o culto de adoração ao nosso Deus. E na sexta-feira nós vamos ter um momento de oração. Vamos fazer aqui no Facebook mesmo. Você vai colocando o seu pedido de oração, como as pessoas estão escrevendo, né? E nós vamos orando, e assim nós temos o nosso momento de oração. Então, sexta-feira, nós vamos estar aqui às 20 horas para nós estarmos orando, tá? Aviso para outras pessoas, nós vamos colocar lá no WhatsApp da igreja. O WhatsApp, quem é da igreja da Presbiteriana da Vila Rosalina e não está no WhatsApp, coloca o nome lá, nós já temos, lá tem muita gente, coloca lá que todas as notícias serão dadas lá, a respeito da nossa igreja. Então, sexta-feira, 8 horas, eu e minha esposa vamos estar aqui, e nós vamos estar, às 20 horas, né? Nós vamos estar aqui para estar orando, e você vai colocando aí o seu pedido de oração, e nós vamos orando por você, tá? Deus abençoe, tenha uma noite de paz, e aproveite esse momento que Deus está te dando.
Nós estávamos trabalhando tanto, tanta correria, tanta agenda, e agora estamos sem poder fazer nenhuma delas, e é um momento de descanso, de convivência, e que Deus esteja abençoando nós. Que Deus abençoe, meu irmão. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a companhia e o poder do Espírito Santo esteja sobre você, te protegendo, te abençoando e fazendo que a maior alegria da sua vida seja Jesus. Amém.